Olá, jornadeiros, muito bom dia, prazer muito grande mais uma vez estar com vocês aqui nessa manhã e neste dia abençoado, dependendo do horário em que você estiver nos acompanhando. E hoje, na jornada, nós vamos ao capítulo 7, ainda estamos nesse capítulo tremendo, e no versículo 8, que diz assim, e deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Eu quero me apegar a uma palavra que está no primeiro verso desse versículo que diz, e deu-lhes o pacto da circuncisão. Lembra que Estevão ele está narrando a vida de Abraão, o patriarca Abraão. E ele fala de quando Deus o mandou sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar e lhe faria pai de tantas nações. E Estevão chega numa parte muito importante, em que ele diz que Deus, para fortalecer a relação dele com Abraão, Deus lhe deu um pacto. Um pacto é uma aliança séria entre duas ou mais pessoas. No caso aqui, entre Deus e Abraão. Por que isso? Porque Deus não queria ter um relacionamento superficial com Abraão. Então Deus chama Abraão para um pacto, em que Abraão ele cumpriria a sua parte nessa aliança e Deus cumpriria a dele. Deus quer um relacionamento sério com cada pessoa chamada por ele. E é isso que Deus quer conosco também. Deus não quer somente que você seja uma pessoa que admira a palavra dele, que gosta de ouvir a pregação do Evangelho, porque ela tem palavras que amaciam as nossas dores, que consolam o nosso coração. Há pessoas, por exemplo, que elas até gostam de frequentar uma igreja, uma denominação, porque ela gosta do culto, ela gosta do ambiente de congregar, ela gosta da relação com as pessoas no sentido de amizade, de cumprimento, de palavras legais, bacanas, mas ela não quer nada mais profundo com Deus. Há pessoas que elas se recusam, por exemplo, a receber Jesus como Salvador. Há outras que se recusam, por exemplo, a descer as águas do batismo. Há outras, por exemplo, que elas se recusam a dizerem que realmente são pessoas que congregam em tal ou em tal igreja. E, infelizmente, há outras que se recusam a confessar verdadeiramente ao Senhor Jesus. São pessoas que até gostam de Deus, gostam da palavra, de ouvir a mensagem do Evangelho, mas não querem verdadeiramente um pacto com Deus. Então Deus não chama ninguém para um relacionamento superficial. Quando Deus chama uma pessoa, Deus ele quer firmar um pacto com esta pessoa. Então é preciso você entender isso. Você que está aí me acompanhando, é preciso você entender que Deus não quer um relacionamento superficial com você. Deus quer verdadeiramente ser teu Pai, ser teu Senhor, teu Salvador, teu Deus. E vou mais longe. Deste Abraão aqui, Deus era amigo. Lembra que a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus? Era tão profunda a relação, a intimidade de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, que Abraão foi chamado amigo de Deus. E por que isso não pode acontecer hoje? Então, você que está me acompanhando aí, ponha isso no seu coração. Você precisa ter um pacto com Deus. E esse pacto envolve a minha, a sua obediência, a sua palavra, que é fiel e verdadeira. Deseje isso no seu coração e pratique isso. Faça um pacto com Deus, em que você vai renunciar o que for preciso, em que você vai abrir mão daquilo que desagrada ao teu Pai, aquele que você chama de teu Senhor e de teu Salvador, e que verdadeiramente você vai ter uma aliança com Deus. Vamos fazer esse pacto com Deus? Em nome de Jesus? Feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo, em mais um dia da jornada, eu quero nesta oração abençoar, Senhor, a vida de todas essas pessoas que estão nos acompanhando. Há pessoas que reconhecem, Pai, que precisam verdadeiramente de um pacto contigo. Meu Deus,
E há pessoas que estão tomando essa decisão hoje. Uns dizendo, eu vou entregar minha vida para Cristo. Outros dizendo, eu vou descer as águas do batismo. Outros dizendo, eu vou deixar esse pecado que tão de perto me rodeia e já está me vencendo e já está me derrubando. Pai, em nome de Jesus, Pai. Há pessoas que estão dizendo, eu vou voltar para minha família, eu vou voltar para o meu marido, eu vou voltar para minha esposa, eu vou obedecer o pacto que eu tenho contigo. Deus, essa pessoa está derramando a vida dela na tua presença. Ela está dizendo, eu vou levar a sério a tua palavra. Receba essa vida na tua presença. Esconda ela no teu esconderijo, no teu abrigo seguro, Pai. Porque o Senhor chamou Abraão para um pacto. E o Senhor também nos chama para um pacto profundo e sincero contigo. E você diga amém e graças a Deus. Seja fiel ao seu pacto com Deus. Que Ele te encha do Espírito Santo. E que Deus continue te abençoando. A jornada continua.